Olá, amigos da TV Mundo Maior. Está começando agora mais um programa Ciência e Espiritualidade. O nosso tema de hoje é a depressão. Nós vivemos num mundo hoje que traz um aporte de informações exagerado. Do momento que nós levantamos de manhã até o momento que nós vamos dormir à noite, nós temos uma quantidade gigantesca de informações, de notícias que nos são dadas e que acabam gerando ansiedade. Nós temos, às vezes, várias tarefas para serem feitas, essas tarefas vão se acumulando e a gente fica pensando, né? Na época dos nossos avós, era bem diferente. Era bem diferente porque não tínhamos o televisão, o rádio, não tínhamos o telefone celular. Quando nós saímos para trabalhar, as pessoas tinham que esperar nós voltarmos para casa para conversar de novo conosco, e hoje em dia não. Hoje em dia nós estamos permanentemente conectados com o mundo, com a sociedade, e isso é um fator ansiogênico. Isso deixa o nosso psiquismo acelerado, e essa ansiedade pode acabar nos esgotando e nos levando à depressão. Por isso, a depressão é hoje um dos motivos de estudo mais importantes dentro da psiquiatria e da psicologia. Por isso que tantas pessoas estão preocupadas com essas manifestações e por isso que cada vez mais as pessoas procuram ajuda, procuram soluções para resolver o problema. Hoje nós vamos falar no nosso programa sobre depressão. O Dr. Franklin veio aqui no Ciência e Espiritualidade para nos esclarecer, para nos dar dicas e indicações de tratamentos e possibilidades da depressão. Vamos à entrevista. Para conversar conosco sobre o tema depressão, convidamos o psiquiatra Franklin Ribeiro. Bom, Dr. Franklin, muito obrigada por estar aqui conosco, né, falando para o público de casa um pouquinho mais sobre a depressão. Então me diga, o que é a depressão, né? Como que a gente pode diferenciar a depressão de uma tristeza? Isso é muito importante, Giovana. Tristeza é um sintoma da depressão, né? Todos nós ficamos tristes eventualmente. Nós temos algumas emoções básicas, alegria, tristeza, raiva, medo e nojo, né? Repugnância. A tristeza é uma delas que todos apresentamos. Agora, quando a tristeza ela ocorre na maior parte do dia, durante 2 semanas ou mais, ela já é considerada um sintoma depressivo. Ou seja, na maioria dos dias, durante 2 semanas, a tristeza sendo um sintoma da depressão. Depois nós temos, além da tristeza, nós temos alguns outros sintomas que compõem a depressão. Principalmente o desinteresse, a pessoa fica sem vontade de fazer as coisas, quer ficar sentada, deitada, não é? O prazer que antes sentia nas atividades também começa a diminuir. Praticamente as coisas que davam prazer deixam de dar prazer às pessoas. Outro sintoma importante é a falta de energia, um cansaço muito fácil. A pessoa tem uma fadiga, ela faz um pequeno esforço e já se cansa. E também tem alterações dos apetites, o sono fica alterado, geralmente dorme menos, mas também pode ter sonolência. O apetite fica reduzido, a pessoa come menos, portanto emagrece, tem perda de peso, geralmente perde 5% do peso corporal durante um mês. O sexo também fica alterado, a pessoa diminui o seu desejo erótico, a vontade de fazer sexo com seu parceiro. E também tem alterações, a gente fala cognitivas, do pensamento. Então o raciocínio torna-se mais lento, as ideias ficam pessimistas, há uma sensação de inutilidade ou de culpa, a capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões também fica comprometida e existem ideias que podem levar a pensamentos de morte, inclusive ao suicídio. Certo. Esses sintomas, então, eles podem ser apontados como depressão, uma vez que você não tem algum outro fator, como, por exemplo, uma perda familiar, uma separação, porque você cai na tristeza mesmo. Aí você está falando de luto. Certo. Existe o luto e a depressão. O luto também é uma condição normal, onde as pessoas ficam tristes. E essa tristeza dura geralmente 3 a 4 meses e depois desaparece. Havendo persistência do luto depois desse período, nós temos que pensar em alguém que já tem uma tendência genética a ter depressão e se prolongado o luto, nós temos que pensar na possibilidade de uma depressão.
Certo. Bom, agora, colocando do ponto de vista espírita, né, como que a gente pode encarar a depressão? Como encaramos todas as doenças, quer dizer, o espírito, nós temos o homem, começando por nós, pelos humanos, nós temos um espírito, temos o nosso perispírito e temos um corpo. Na medida que a gente morre, né, nós desencarnamos, nós levamos o espírito e o perispírito embora, o corpo fica fora. O espírito, ele, vamos dizer, compreende, vamos dizer assim, o pensamento, o sentimento, a vontade e o desejo. Então o indivíduo leva consigo todas as suas faculdades psíquicas, de maneira que a depressão nós consideramos aqui, para a ciência, como sendo uma depressão de origem genética, né? Enquanto que para nós espíritas, o que é considerado genético para a ciência, do ponto de vista do espírito, é kármico. O indivíduo já traz a depressão de outras vidas. A sua predisposição à depressão é algo que já vem de outras encarnações. Bom, então é um conceito errado achar que toda depressão é causada por um obsessor, então. Isso é um erro, porque às vezes o indivíduo toma um remédio, qualquer um de nós, eu, você, se nós tomarmos aí um corticoide, um antihipertensivo, um remédio, vamos dizer, que tem uma ação anticanceroso, tem diversas drogas que se nós tomarmos ficamos deprimidos. Isso não é um obsessor, é o remédio. Certo. Às vezes é um vírus. Você tem uma toxoplasmose, uma mononucleose, uma gripe, uma dengue, e você tem sintomas depressivos. Certo. Então, quer dizer, tem vários fatores, né? A gente não pode acreditar tudo ao obsessor, né? Absolutamente não. Seria uma maneira de reduzir um tema tão complexo como a depressão a um estado apenas. E os fatores estressores, né? Uma doença é um fator que causa um estresse. Esses fatores, eles podem propiciar o aumento da depressão ou desencadear um quadro depressivo? Exatamente. Isso eu acho que é o mais importante, né? Tanto a depressão quanto a ansiedade, elas são desencadeadas por um estresse. E esse estresse, quanto mais prolongado, crônico, duradouro, persistente ele for, maior a chance, se a pessoa tiver uma base genética, porque para ter depressão precisa ter a tendência genética. Se não tiver, vai ficar triste, vai ter alguma reação, mas não desenvolverá depressão. Até porque tem muitas pessoas que passam por estressores bem graves e não se deprimem. Então precisa haver uma combinação de fatores, fatores genéticos e fatores do ambiente. Essa combinação é que desencadeia a depressão. E no mundo moderno hoje o estresse é bastante frequente, né? Basta morar numa cidade grande, sofrer um desemprego, perder um ente querido. Que já tem esse problema todo desencadeado, né? Ok, bom, Dr. Franklin, nós vamos fazer uma breve pausa para o nosso intervalo e voltamos já já.